Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Galera, como vocês sabem, hoje é dia de resolução aí das nossas questões, né, dos nossos exercícios. E como de praxe, a gente vai fazer aqui uma breve revisãozinha aí do conteúdo que foi trabalhado na semana anterior, né, na sexta-feira passada. Galera, basicamente nós aprofundamos um pouquinho aí sobre o estudo dos gases. Nós vimos aí anteriormente, né, a definição de gás perfeito, gás ideal, né, gás real, e vimos aí as variáveis de estado, né, pressão, volume e temperatura, e quais são as principais transformações que esses gases podem sofrer baseadas, né, nessas variáveis de estado. Então temos a transformação isotérmica, que é aquela que ocorre com manutenção da temperatura, ou seja, temperatura constante e alteração de volume e pressão. Temos a transformação isobárica, que acontece com pressão constante e alteração de temperatura e volume. E temos a transformação isovolumétrica, também conhecida como isométrica ou isocórica, que acontece aí com volume constante e alteração de pressão e temperatura. Vimos aí quais são as equaçõezinhas envolvidas, são equações bem simples, né, trazidas aí pelas leis de Boyle, lei de Charles, primeira e segunda lei de Charles. E na aula seguinte nós aprofundamos trazendo a questão dos gráficos, né? Trouxe aqui um novo materialzinho para vocês, como sempre aí montado, baseado em alguns livros, para que vocês tenham aí o melhor texto. E nós trazemos aqui as três transformações novamente, agora um pouco mais focado na questão dos gráficos, né? Então está aqui toda a situação, né, da primeira transformação que a gente viu, que é a isotérmica, lei de Boyle. Está aqui a formulazinha já trabalhada, inclusive nos exercícios de terça-feira. E aqui o gráfico proveniente dessa transformação, né? O que nós temos aqui? Na transformação isotérmica, como a temperatura é constante, o que mais nos interessa aqui é descobrir a interação entre a pressão e o volume. Por isso que aqui no nosso sistema cartesiano a gente trabalha no eixo vertical aqui com a pressão e no eixo horizontal aqui com o volume. E quando a gente vai traçar o gráfico de uma transformação do tipo isotérmica, nós percebemos que ao anotarmos aí os valores, né, das variáveis iniciais, pressão e volume iniciais, né, e os valores das variáveis finais, né, pressão e volume final, e a gente for traçar essa linha será uma linha curva. E não é uma linha curva qualquer, isso aqui é uma hipérbolezinha, uma linha e uma hipérbole, é uma curva que tem uma simetria aqui com a origem do sistema cartesiano. E essa curva ela é bem característica, é a única transformação em que nós temos essa curva aí sendo descrita. Todas as outras são retas, né? Claro, com exceção aí da transformação adiabática, que a gente vai ver amanhã ainda. Mas a transformação adiabática ela está sempre pulando aí de uma isoterma para outra, né? Então, na prática não dá muito para confundir. Então nós temos aqui que esse gráfico representa uma transformação isotérmica, essa hipérbole. Essa hipérbole, que é chamada assim na matemática, aqui na física, ela é chamada de isoterma. Se a transformação é isotérmica, nós vamos chamar a curva que a representa de isoterma. Então, o nome disso aqui é isoterma. Uma propriedade que é bem interessante e que é muito cobrada nas questões, né, batata isso aqui em vestibular, é a relação dessa isoterma com o eixo, ou melhor, com a origem do sistema cartesiano. Lembra que eu falei que a hipérbole tem uma relaçãozinha aí de simetria com o eixo? Pois é, a isoterma, aqui na física, ela vai ter uma relação aí bem interessante para a gente também. Que relação é essa? Quanto mais afastada a isoterma está da origem do sistema cartesiano, maior será a temperatura desse gás. Então nós temos três situações aqui nesse desenho, e a isoterma que está mais afastada aqui é a que tem maior temperatura. Então nós temos aqui a isoterma mais afastada é T3, a do meio aqui é a T2 e a de baixo aqui, a primeira, é a T1. Então nós temos que a temperatura em T3 é maior do que T2, que é maior do que T1, justamente por conta do afastamento aí em relação à origem do sistema cartesiano. Beleza? Bom, isso vem aqui de uma relação aí
de proporcionalidade aí entre as grandezas, né, principalmente, porque se você tem aqui a isoterma mais próxima da origem, você vai ter valores relativos de pressão e volume pequenos. E para pressão e volume pequenos, isso indica menor agitação das partículas. E se a menor agitação das partículas, menor será a temperatura. À medida que você vai se afastando aqui, ó, da origem, né, você vai ter valores relativos aí de pressão e volume que são relativamente altos, né? E quando você tem pressão aí alta, você tem mais agitação de partículas, e com maior agitação, maior será a temperatura. Tá? Essa seria a explicação lógica para vocês aí. Depois nós vimos aqui a primeira lei de Charles, né, a transformação isobárica, que é aquela que mantém a pressão constante, e a fórmulazinha dela relaciona, obviamente, volume e temperatura. Então, o que é que nos interessa aqui para esse gráfico, né? De cara você já poderia responder, né? O volume e a temperatura, professor. E é isso aí, né? A gente vai trabalhar com esse gráfico aqui de VT, né? Volume na vertical, temperatura aqui na horizontal. E ao traçar esse gráfico, a gente vai perceber que teremos uma linha reta crescente. Crescente entre aspas, né? Depende aí da transformação que está acontecendo, né? Se nós tivermos que a temperatura inicial é menor que a temperatura final, nós teremos aí uma reta crescente, porque está havendo aí um aumento da temperatura e, consequentemente, um aumento de volume, ou seja, o gás está se expandindo. Mas pode acontecer o contrário, né? A temperatura inicial ser maior, a final ser menor. Então, no caso, o gás estaria reduzindo de volume, reduzindo de temperatura. O gráfico aí teria uma setinha apontando para baixo, nós teríamos uma compressão, né? Mas outro gráfico também nos interessa, que é o gráfico de pressão e volume. Pressão e volume. Então só para não ficar nenhuma dúvida, viu? O gráfico em si é uma reta crescente, porém pode estar acontecendo uma expansão, como está acontecendo aqui, ó, a setinha está apontando para cima. Então quer dizer que o volume final é lá em cima, o gás expandiu. Mas a setinha poderia estar apontando para baixo também, indicando que o gás reduziu de volume. Aí seria uma contração ou compressão do gás, beleza? Então fica cuidado aí com os termos, né? A reta é crescente, mas a transformação tanto pode ser uma expansão como pode ser uma compressão ou contração. Um outro gráfico que nos interessa é esse daqui, é o gráfico de pressão versus volume. Talvez seja o que mais nos interessa e vocês vão entender melhor o porquê quando estivermos trabalhando trabalho de um gás. Ficou até redundante, né? Trabalhando trabalho de um gás, estudando o trabalho de um gás. Porque lá no trabalho de um gás o que vai nos interessar mais é essa relação aqui entre pressão e volume, que está acontecendo aí durante os ciclos de transformação. É o que acontece, por exemplo, em um motor automotivo, motor de um carro. E aí a gente vai precisar conhecer também a característica da transformação isobárica para o gráfico de pressão e volume. E esse gráfico é muito simples, né, pessoal? Se a pressão é constante, o teu gráfico será aqui uma linha que é perpendicular ao eixo onde está a pressão. O eixo da pressão é o eixo vertical, então essa linha tem que ser perpendicular, ou seja, formar 90 graus com o eixo da pressão, o eixo vertical. Em outras palavras, você terá aqui uma linha horizontal. Então, gráfico de pressão, volume, onde você tem uma linha horizontal, é a transformação isobárica. De novo, a setinha pode apontar para os dois lados, depende da situação. Então, nesse caso aqui, é uma situação em que o volume está aumentando. Então, a setinha indica que está havendo uma expansão do gás. E se ela estivesse apontando para o lado contrário, nós teríamos uma contração do gás, uma compressão desse gás aí. Em relação aqui ao gráfico VT, algo que é muito cobrado também é em relação à inclinação desse gráfico. E em relação à inclinação desse gráfico, quanto menos inclinado for o gráfico, maior será a pressão. Como está aqui, ó, pressão A maior que pressão B, que é maior que pressão C. Então o gráfico da pressão A, ele está mais deitadinho, então está menos inclinado, né? Então nós temos uma pressão maior. A lógica para entender isso aqui é analisar o que está acontecendo com o volume. Lembra que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais? Então, se nós temos aqui um volume menor, logicamente nós teremos uma pressão maior. Então,
Por isso que esse gráfico aqui que está mais embaixo, está mais deitadinho, ele tem uma pressão maior, porque relativamente aos outros, ó, o volume dele ele é bem menor que os outros. Por isso então que nós temos aí que a pressão nele é maior, né? A pressão é maior. Próxima transformação que nós temos é a transformação isovolumétrica, que é a última que nós vimos. O volume aqui ele é constante, então segundo a lei de Charles aqui matematicamente, né? Pressão e temperatura sendo relacionadas. Logicamente, se eu estou relacionando pressão e temperatura, o gráfico para essa transformação isolada, né? O gráfico principal é o PT, né? Pressão, temperatura. De novo, você vai ter aqui uma linha crescente, reta crescente, porém a setinha pode apontar para os dois lados. Se ela estiver apontando para cima, como está aqui agora, você terá uma temperatura aumentando e uma pressão também aumentando. Se a temperatura e a pressão elas aumentam, né? Você está tendo aí uma compressão isobárica, né? Você está aumentando a pressão ali no gás. Se a setinha está apontando para o lado contrário, então a pressão estaria diminuindo, a temperatura também estaria diminuindo, então você teria aí uma descompressão isobárica. Mas, como eu falei anteriormente, quando se tratar, por exemplo, de motores, nós vamos trabalhar com o gráfico de pressão-volume. Então precisamos conhecer também qual é a característica desse gráfico. Se o volume ele é constante, então o gráfico tem que ser uma linha perpendicular ao eixo do volume. Como o volume está aqui na horizontal, essa linha tem que ser perpendicular ao eixo horizontal, formar 90 graus aqui. E nesse caso aqui nós teremos uma linha vertical, né? Essa linha ela pode ser com a setinha apontando para cima ou para baixo, dependendo da situação do gás, né? Se ela está com a setinha para cima, como essa aqui, eu estou dizendo que a pressão está aumentando, ou seja, está havendo uma compressão nesse gás. Esse gás está sendo comprimido. E se eu tenho a setinha apontando para baixo, eu tenho uma descompressão do gás, beleza? Compressão com volume constante e descompressão com volume constante. Em relação aqui à inclinação do gráfico PT, né, pressão-temperatura, acontece aí algo semelhante ao que nós vimos lá para a transformação isobárica. Só que nesse caso aqui em relação ao volume. Quanto menos inclinado for o gráfico, maior será o volume. Justamente pela relação com a pressão, né? Então, se eu tenho aqui embaixo esse gráfico aqui, onde você tem VA, né? O volume aqui será maior do que VB e do que VC. Por quê? Porque em relação aqui à pressão, nós temos que o volume aqui ele está aumentando bem mais lentamente do que os outros gráficos, né? Ou melhor, a pressão está aumentando mais lentamente do que os outros gráficos. Se a pressão aumenta lentamente, quer dizer que o volume permanece não constante, mas permanece aí com valor elevado durante mais tempo. Então o volume aqui em A é maior que o volume em B, que é maior que o volume em C. E aí eu coloquei para vocês um resuminho aí, um quadro, né, com as transformações e os gráficos de pressão e volume, que como eu já disse, são os que nos interessam quando estivermos trabalhando motores, por exemplo. E aí já podemos, temos aqui um exemplozinho resolvido, alguns exemplos resolvidos e vamos direto para as nossas questões no próximo vídeo. Volto já.